Hoje eu vim guiado pelo Espírito Santo Glória a para Deus, compartilhar aleluia. com os ouvintes, né, e com também nossos irmãos aqui da rádio, né? Eu vim para fazer aquilo que o Espírito Amém. Santo nos Glória a conduzia a Deus. fazer aqui nessa belíssima rádio, né? Uma rádio a qual Deus está no controle, né? Amém, Jesus. Uma rádio que Deus implantou, né, no coração dessa liderança, e o Espírito Santo está nesse lugar, Glória a né? Deus. Essa rádio 98.3 FM. Eu me sinto Amém. até, né, privilegiado de estar assentado aqui com vocês, porque tudo que Deus prepara para nós, nós lembramos de quem a gente era e o que Deus nos tornou, né? Verdade. Então é gratificante, Deus ele é fiel na nossa vida. Eu quero deixar aqui para os ouvintes, né, uma palavra que se encontra em 2 Reis, né, 4. Vamos ler aqui o versículo 9 e o 10, que diz: E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Glória a Jesus. Essa passagem de Sunamita, ela mexe muito comigo, né? Todos aqueles que são leitores da Bíblia, pregadores, sabem que para cada texto e para cada alma, Deus usa de uma forma, né? Já tive o privilégio de pregar sobre esse texto, mas hoje Deus vai trazer um renovo aqui nessa rádio abençoada, né? Até aproveitando para os ouvintes que estão ligados, prestar bastante atenção, porque vai entrar algum trechozinho do que o que eu vivi sem Deus e o que hoje Deus me tornou, né? A gente percebe que essa mulher, ela ficava observando o homem de Deus, e até que chegou uma hora em que ela tomou uma atitude, que é uma atitude que não é para qualquer um, porque para uma mulher chegar para o marido e conversar com o marido para entrar em acordo para fazer uma estalagem para um homem, é muita certeza em que Deus está no controle, né? Só que tem algumas partes que me chamam a atenção dentro desse texto, porque ela ficava observando, e até que chegou esse dia que ela tomou essa atitude em chamar o marido para entrar nesse acordo. E o marido assim aceitou. Mas sabemos que naquela época, né, vamos aqui imaginar, no texto não revela, a Bíblia não revela, mas vamos imaginar que naquela época, profeta era como se fosse semideus, vamos dizer assim, uma imaginação, que profeta seria como um semideus, porque naquela época a boca de profeta era de muito grande valia. Não era como alguns profetas que hoje se encontram em nosso meio, que a gente fica até meio duvidoso, mas naquela época a profecia era batata. Quando o profeta profetizava, acontecia, porque Deus estava no controle. Então, me chama a atenção, porque é muito fácil, meus amigos, alguém abraçar alguém, dar moradia, sabendo que esse alguém, mais lá na frente,
pode retribuir com alguma coisa. E é difícil nós ver alguém que de repentemente tem uma condições, pode fazer alguma coisa, de abraçar um morador de rua e dizer para o marido, né? Marido, aquele menino ali ou aquela menina, todos os dias eu passo para comprar pão e olho ali debaixo da marquise, ali no frio, somente no jornal, não tem nem cobertor. Vamos fazer uma morada para ela. É difícil da gente se deparar com cenas assim. Acontece, mas são coisas que é difícil de vir ao nosso conhecimento, né? Claro que acontece por aí afora, pelo mundo afora, né? Mas no nosso meio hoje que a gente se encontramos no Evangelho, fazendo a vontade desse Deus, né? É difícil de você escutar alguém dizer que ouviu. Ah, teve uma irmã ali, teve um pastor, pegou um morador de rua. É difícil. Nós sabemos que existe centro de recuperações, isso aí a gente sabe. Mas assim, individual, de eu ir com a minha esposa em São João, fazer uma compra e olhar para alguém dormindo debaixo da marquise e dizer para minha esposa, vamos levar para casa, tirar desse frio, dar um bom banho, dar alimento, dar uma cama. É difícil, né? Mas existe um que esse é especialista em fazer essas ações. Eu me encontrava mendigando espiritualmente nas drogas, nos vícios. Eu mendigava uma vida melhor. Eu mendigava alguém que me entendesse. Mas quando eu mendigava, eu só encontrava pessoas que me botavam mais para baixo ainda. Porque tem pessoas que ela não entende no campo espiritual a confusão que está na mente daquela pessoa, e ela costuma dizer, pastor, isso é ser vergonhice. Eu escutei muito isso. Isso é ser vergonhice. Não tem necessidade disso. A mãe, o pai, vê lá a benção, tem casa para morar, tem tudo. Está nas drogas porque quer, mas não é. É porque a pessoa, sem ela perceber, ela começa a mendigar. Devagarzinho ela vai mendigando. Mas eu encontrei um que esse olhou para mim e disse para mim, você quer mudar a sua história? Eu disse, quero. Então, siga-me, que eu vou te mostrar o caminho. E o caminho, hoje, é o caminho da salvação, a qual nós estamos trilhando para chegar até lá. E todos aqueles que não davam nada por mim, hoje, eles estão vendo a glória de Deus sobre a minha vida. E se comigo foi assim, meus líderes daqui da mesa, eu creio que pode ser com qualquer um. Não existe nada perdido. Não existe nada que não tem jeito. Tem um ditado que eu ouço muito por aí, que dizem que Jesus é jeito e dá jeito naquilo que o mundo acha que não tem jeito. E eu louvo a Deus pela minha vida, porque Jesus, ele me deu uma moradia. E muito melhor do que a moradia que Sunamita deu para Eliseu. Eu estou aqui, mas estou emocionado. E me parece que eu sinto que tem alguém ouvindo esse momento
E está até soltando lágrima, pastor, porque tem gente que tem uma necessidade de mudança de vida, ou de uma palavra, pelo menos, de levante. E Deus, Ele hoje está nos usando aqui, porque nós somos uma equipe, né? Aqui nós somamos a brasa, né? E eu tenho certeza que grandes coisas Deus está fazendo aqui nesta noite. Não é a rádio 98.3, mas sim os conteúdos de fé que está aqui nesta noite, nessa rádio, que somos nós, brasa viva no altar. E para encerrar, se tem até alguém que é empresário, tem condições, eu não vou dizer que pegue alguém da rua, leve para sua casa, não. Mas passa a amar mais. Se tem condições, ajuda de alguma forma. Não precisa levar para casa. Sunamita levou porque era um profeta. E é aquilo que eu acabei de dizer. Tem gente que sabe que vai ter retorno em alguma coisa. É fácil fazer por quem vai dar retorno. O difícil é fazer para aqueles que não oferecem retorno, mas que podem dar também. Porque eu mendigava e Deus assim me abraçou, me levou para a casa dele e hoje, através da minha vida, o Senhor está tendo retorno. Júlio Bença, como é que é isso? Só eu estar aqui hoje nessa rádio, falando desse amor desse Deus, levando o Evangelho, eu estou somando com ele. Foi uma reciclagem que ele fez, que ele também está tendo retorno. Para muitos não dava nada, isso aí não vai dar nada, mas Jesus, ele investiu em mim, ou Deus, se preferir, para mim, a linguagem é a mesma. E hoje eu estou feliz, fazendo a vontade do Senhor. E hoje eu me encontro ali na Venda Velha, na Rua Quintino, ali perto do antigo rodeio. Me encontro hoje pastoreando. Aquele mendigo que mendigava hoje é pastor presidente de uma igreja. Hoje eu tenho escolha, até mesmo para escolher qual carro que eu quero sair. Se eu tiver com vontade de sair de Kombi, porque eu aprendi a gostar de dirigir Kombi, então nós temos a nossa Kombi. Tem dia que eu falo, vou de Kombi hoje. Tem dia que eu falo, não, vou de Siena. E assim vai. Então Deus, ele faz acontecer. Aquele que era desprezado, hoje abraça a alma. Aquele que ninguém dava nada, hoje dá ouvido para quem está precisando em ouvir alguma coisa. Porque Deus, ele transforma vida. Deus, ele salva a vida. E assim Deus entrou na minha história. Para encerrar, quando eu pensei na época, pastores, de ir para Cristo, eu lembro que o inimigo ficou tão furioso que ele viu que ele ia me perder. Então eu fui almejado com vários tiros. Eu levei muitos tiros lá perto da minha casa. E para quem conhece a história, sabe que eu fiquei muito ruim, muito. Hoje eu tenho meu corpo todo furado, cicatrizes, mas isso para mim não significa mais nada, porque quando eu tive um encontro com esse Deus e ele também me aceitou, as coisas para mim mudaram. Cicatriz para mim não existe, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, a igreja que nós congregamos é ali, na Rua Quintino, número 590, Vale da Simpatia, Igreja Tenda do Justo, Pastor Júlio Benção, né? Que é conhecido como Pastor Júlio Benção, né? Deus transforma maldição em bênção, né? Para quem era 71, né?
oh glória, né? Deus hoje inverteu o negócio. Pastor Júlio Benção. Então, eu agradeço, tá, essa oportunidade e quero deixar um grande abraço para todos os ouvintes dessa rádio e dizer, você que é fiel a essa rádio, continua sendo fiel, porque daqui sai conteúdo, daqui tem mistério de Deus, e que Deus possa estar abençoando a todos, em nome de Jesus. Que benção, né, pastor? E aquela vigília lá, né, pastor? Vitória. A vigília foi uma benção, a igreja lotada, Deus operando, Deus movendo as águas. Vitória. Foi uma benção aquela vigília, né, pastor? Vitória, vitória. Vigília mesmo de glória, né? No começo houve ali um impedimento por causa das luzes, apagando toda hora, mas depois eu caí em si, porque não tem vitória sem peleja, né? Não tem vitória sem peleja. Mas graças a Deus, já demos um jeitinho lá, né? Isso só foi para tentar turbar a nossa mente ali na vigília. Mas crente ligado não se turba, né? Tá ligado, tá ligado. Amém? Amém, pastor Júlio Benção. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Mas vamos ouvir também uma saudação com o nosso pastor Alessandro. Pode deixar uma saudação para os nossos ouvintes, pastor Alessandro? Amém, meus irmãos. Graça e paz para todos que estão ouvindo. Nós deixar um texto da Bíblia aqui que se encontra no livro de Jesus, escreve Lucas, do capítulo 8, o versículo 22 em diante. A Bíblia vai deixar aqui para nós, para tomarmos um pouco de tempo, não perder muito tempo, que já, a hora já se encerra. Jesus está na beira do mar, na areia, e ele se encontra com seus discípulos. O texto vai dizer que ele ordena que eles passassem para o outro lado da margem, ou para o outro lado da cidade. O texto vai dizer, e você conhece muito bem, meus irmãos, meus pastores que aqui estão, e que Jesus ele entra junto com seus discípulos ao barco, e a Bíblia vai dizer que a viagem estava tranquila, estava sob controle. Sabemos que alguns discípulos que ali estavam, eles eram pescadores. O exemplo, Pedro era dono de embarcação. Então, nós vamos imaginar e conjecturar que Pedro, pastor, ele era dono dessa embarcação. Até porque, então, nós vamos entender que era ele que possivelmente estava na direção do barco. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava na polpa. Quando nós falamos de polpa, nós falamos atrás da embarcação. E quando nós falamos de proa, nós falamos à frente da embarcação. Então eles esqueceram Jesus na polpa da embarcação, que é a retaguarda da embarcação. E a Bíblia vai dizer que determinada viagem, o seu discípulo está ali e está tudo normal. Até porque talvez eles já passaram por aquela geografia algumas vezes e conhecia de mar. Ninguém vai entrar, pastor Marcelo, no mar se ele não saiba nadar. Porque alto mar só é quem sabe nadar. Então ninguém vai entrar numa quantidade longe ou extensa sem saber o que está fazendo. Então o discípulo, pastor Júlio Benção, ele sabia o que estava fazendo. Então nós vamos entender que o mar que se levanta para poder tirar o controle daquele que estava no controle. E o texto vai dizer que ele se apavora, porque é bem verdade que eles nunca tiveram enfrentado uma tempestade tão tamanha. Até porque sai fora do controle. Talvez você que esteja e vai estar ouvindo, ou visualizando, ou assistindo, né, na rádio, né, Gênesis 98.3, a qual abriu espaço para Jesus aqui, porque nós somos o porta-voz de Cristo na face dessa terra, e que Deus possa abençoar grandemente nessa rádio, e que ela venha expandir, né, e engrandecer o reino. Nós vamos entender que saiu fora do controle, e às vezes as coisas saem fora do controle. Então, meus irmãos, eles
só foram procurar Cristo depois que sai fora do controle. Às vezes acontece isso conosco. Nós vamos pedir ajuda depois que sai fora do controle. Não deixe sair fora do controle primeiro para você e eu pedimos ajuda. A Bíblia vai dizer que você conhece que eles vão chamar aquele que eles esqueceram lá atrás, na polpa do barco, aonde Jesus teria que estar, à frente do barco, não na polpa. Ele teria que estar na proa que era a frente. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que agora Jesus acorda e que ele estava cansado. Nós entendemos que a natureza dele era 100% humana e 100% divino. A 100% humana dele, ele adormece, até porque a jornada à beira da praia, ou contando em palavra, ou ensinando, ou pregando, ou curando, tinha sido muito árduo, eles se estavam atravessando. E o texto vai dizer que ele se levanta e ele vai falar com dois fenômenos da natureza. Que fenômeno é esse, pastor? A água e o vento. Aleluia. São duas coisas que quando bate, ela arrasta tudo e sai levando tudo e nada para ela. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que levantou tem o controle sobre todas as coisas. E o texto vai dizer que ele repreende o vento e o mar. Interessante, pastor Carlos, interessante, pastor Júlio Benção, interessante, meus irmãos, vocês que estão aí ouvindo, ouvinte, e vão ouvir e assistir, né, através do YouTube, através das plataformas, a Rádio Gênesis 98.3. Interessante que mar não tem ouvido, pastor Carlos. E o vento também, pastor Júlio Bensapura, não tem ouvido. Então nós vamos entender que quando Jesus se levanta, até aquele que não tem ouvido passa a obedecer. Meus irmãos, talvez vocês estejam neste momento, pastor, o meu filho não ouve mais. O meu esposo não ouve mais. A minha esposa não ouve mais. Mas quando Jesus fala, até aquele que não ouve vai ter que obedecer. Que Deus possa, nessa noite, continuar te abençoando, continuar engrandecendo o seu santo nome, salvando a tua casa, salvando a tua família. E lembrando, meus irmãos, que operando o Senhor, ninguém pode pedir. Estamos ali na rua Sérgio de Menezes, lote 3, quadra F, Assembleia de Deus, Ministério Moriá. Estamos ali numa obra, né, a qual Deus nos ordenou a estar ali. E nós estamos ali numa luta, né, tremenda, porque enquanto nós estamos aqui é luta. Mas nós não largamos o arado. Que Deus possa nos abençoar engrandeciamente a sua vida e a nossa vida. Muito obrigado ao pastor Carlos, né? Obrigado por ceder esse espaço aqui, né? Eu peguei uma canja aqui do nosso amigo pastor Júlio, né? Dessa rádio maravilhosa 98.3, e que Deus possa engrandecer, pastor Carlos, essa rádio e multiplicar as bênçãos sobre este lugar, porque é um espaço, né, é um veículo a qual Deus colocou no coração desse homem de Deus, e para abençoar as nossas vidas e abençoar a sua vida. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer ricamente nosso pastor Júlio Benção. Amém. E